tarde, gente. Tudo bem? Eu vou fazer o possível para a gente não prolongar demais, para não interferir com o horário do almoço. Rapidinho, só para fazer uma introdução, acho importante dizer, eu estou vendo que aqui tem estudantes, uma das coisas mais legais do Congresso de Neurovisão é que a gente tem realmente, multidisciplinar, tem todo tipo de pessoa. A gente, quando vira oftalmologista, vai em congresso que só tem oftalmologista, especialista na mesma área, acaba ficando meio chato. Então, é interessante aqui que a gente tem que conseguir falar para um público muito diferente. Eu gosto sempre na introdução, dizer para vocês que eu fiz o caminho tradicional que médico faz. Eu fiz faculdade de medicina na UFMG, depois eu fiz residência na Santa Casa, lá em São Paulo, e depois eu escolhi uma subespecialidade que chama retina, que também demora 3 anos para a gente para se formar. Então, no total, são 12 anos. Eu sempre fui boa aluna, não tive problema, não tive grandes dificuldades. E, um tempo depois de ter me formado, eu fui parar lá, voltei para o Hospital de Olhos aqui em Belo Horizonte e comecei a ter contato com esses pacientes, que são os pacientes que a gente chama da especialidade de neurovisão. É muito importante dizer para vocês que, apesar de eu ter uma formação, de eu ter estudado muito, de eu ter, assim, dentro de um ambiente oftalmológico, uma sensação de que eu sabia bastante o que eu estava fazendo, quando a gente entra em contato com esses pacientes, a gente fica bem perdido, porque os pacientes eles descrevem, como a doutora Márcia falou, que eles dão detalhes, eles falam, olha, eu tenho um problema com a minha visão, tem alguma coisa que não está certa, tem alguma coisa que não está funcionando bem, e a gente fica totalmente sem recursos para conseguir ajudar esse paciente. A gente realmente sabe fazer exame de grau, a gente sabe ver se está tudo bem com a anatomia do olho, o que não é pouca coisa, né? A oftalmo tem essa sina que muita gente chama de oculista. A oftalmologia não é só óculos, é super complexa, tem várias especialidades envolvidas. Mesmo assim, mesmo com toda essa complexidade, mesmo estudando tanto, com esses pacientes a gente fica um pouco perdido. Então, a ideia aqui da aula é mostrar para vocês um pouco sobre os estudos mais recentes, sobre o que a gente sabe, sobre o que é visão de verdade. Mas eu gosto de deixar claro isso. Visão, na verdade, é muito diferente do que a gente aprende na residência, do que a gente sabe como oftalmologista. E também do que é o nosso bom senso geral sobre o que seria a visão. Tá? Então, não tem como falar, eu vou passar super rápido aqui, mas para falar de neurovisão, a gente tem que falar de neurociências. E, para quem é mais jovem, é sempre importante a gente lembrar que tem umas coisas que a gente aprende, por exemplo, na faculdade de medicina, que elas são muito recentes. Então, assim, a descoberta da célula, do núcleo, das organelas, essas coisas todas, elas foram realmente confirmadas na década de 80. Então, é chocante para a gente pensar, mas há 50 anos atrás, a gente nem tinha, por exemplo, conhecimento muito profundo sobre o que era cérebro, sobre como que funcionava isso. Tá? Então, neurociências mesmo começaram no começo do século, aí, 1906, 1903, se não me engano, que foi a primeira vez que a gente corou, a gente não, né? O Golgi, todo mundo conhece o nome, que ele corou, ele achou uma técnica e ele falou, olha, vejam aqui no microscópio um neurônio. Tá? Então, isso aconteceu em 1903, se não me engano, e foi mais ou menos nessa época que começaram esses estudos sobre comportamento, sobre reflexos. O Pavlov, que todo mundo conhece, que ele ficou estudando se o cachorro via comida, ele salivava, esse tipo de relação para a gente entender realmente que o cérebro governava, como que funcionavam esses processos. Então, neurociências mesmo, como palavra, a primeira vez que isso apareceu escrito foi em 1962. A gente vê ali no comecinho que teve 2 prêmios Nobel no começo do século. E é bem recente, se a gente for parar para pensar. O primeiro departamento de neurociências, que nem chamava neurociências ainda, foi em 1964. Tá? Então, eu queria falar de novo rapidinho para vocês que, para o oftalmo, e eu acho que no nosso bom senso é muito assim também, a gente acha que ver bem é ver nítido. Né? Então, ou a gente já vê muito nítido e não precisa de óculos, ou a gente tem um problema de grau, logo a gente coloca óculos com grau e aí passa a ver nítido. Então, tem 2 grupos de pessoas. Quem consegue ver com nitidez, independente de ser com ou sem óculos, e as outras pessoas que ela tem catarata, ela tem uma doença e realmente tem no olho dela alguma coisa errada que a impede de ver bem. E, para medir visão no consultório oftalmológico, vocês conhecem esse processo. Senta lá e fala as letras, são as letrinhas pequenas, a gente vê de distância, e assim a gente avalia. Eu vou chamar a atenção rapidinho que, em 1988, já tinha gente dizendo que essa tabela, essa forma de sentar e ver umas letras lá de longe, não era tão boa assim para a gente avaliar a visão das pessoas.
essa pessoa, aqui para vocês saberem, ó, a tabela tradicional é essa à esquerda, e hoje em dia a maior parte dos estudos científicos usa essa tabela à direita, que tem umas mudanças, assim, por exemplo, o tamanho da letra diminui de forma proporcional, o número de letras é sempre igual por linha, sendo que na original nem isso, né? Começa com aquele E grandão e lá embaixo tem um monte de letras. Isso para vocês verem que, na década de 80, o que é esse gráfico está mostrando? Ele está mostrando, olha, se eu pegar os pacientes e testar eles 4 vezes diferentes, em 4 dias diferentes, eu tenho valores tão espalhados ali que a gente vê que não tem nenhuma confiabilidade do ponto científico para a gente usar esse tipo de tabela para medir visão. Essa pessoa propôs uma melhora, a gente vê à direita o gráfico com a proposta dela, está bem melhor, mas, mesmo assim, é muito pouco objetivo. Tá? Então, vamos falar rapidinho o histórico sobre o que a gente sabe sobre visão. Então, é tudo, eu considero, super recente. Os primeiros estudos ali, vocês estão vendo aquele gráfico, ó, tem 3 ou 4 ali na década de 50, mas a gente começou a estudar visão mesmo na década de 70. E, mesmo assim, a gente vê que ali no ano, agora 2019, a gente tem por volta de 45 estudos publicados por ano, que eu considero pouca coisa, se a gente for parar para pensar na importância que isso tem na nossa vida. Então, resumindo rapidinho para quem não é oftalmo, além de medir a visão usando letrinhas, eu tenho outras formas de avaliar. Em 1971, foi o primeiro trabalho que foi pensar o que acontecia com a visão das crianças. Eu acho que hoje todo mundo tem esse conhecimento, que um bebê não nasce enxergando bem. Então, a gente vê muito nessas... e já aparece assim na mídia comum, que o bebê ele começa a ver embaçado, daí tem a conversa que ele vê o rosto da mãe quando está amamentando, por causa da distância do foco e tudo. Então, realmente, é tão recente esse conhecimento que, na década de 70, foi o primeiro estudo que o cara ficou avaliando lá para onde que os bebês olhavam, se eu mostrasse uma coisa colorida, se fosse preto e branco, se eu mexesse, se eu pulasse, se eu fosse esticar para lá, o que acontecia com os bebês. E foi também na década de 70 que apareceu esse exame aí, que é super legal, que olha como é que funciona. A pessoa segura ali um cartão, num lado do cartão tem umas barras ali pretas e brancas, e esse exame parte do seguinte pressuposto: se tiver um quadro branco e, num lugar do quadro, tiver um desenho, a criança naturalmente tende a olhar para o lugar que tem a imagem. Então, a pessoa tem um furinho pequenininho ali, ela está vendo por esse furinho a cara do neném e está reparando se o neném está olhando para a direita ou para a esquerda. E isso, querendo ou não, é uma forma da gente já medir a visão rudimentar que tem nos bebês. Tá? Existem também o teste de contraste, então, também foi desenvolvido no final da década de 70, e ali a gente quer saber o seguinte: olha, eu posso até ver a letra grande ou ver a letra pequena, mas no consultório a gente põe a letra bem pretinha, a gente coloca o fundo bem branco, então o contraste é alto, são as condições ideais para enxergar. E se eu for deixando as letras cada vez mais claras? Quando que vai ser o momento que a gente não consegue mais saber a diferença entre a letra e o fundo? Isso é uma forma diferente, mas é muito importante de medir a visão, inclusive porque a gente vê alteração aí muito antes de dar alteração no teste com aquelas letrinhas convencionais. Na década de 80 também, a gente descobriu isso daí que chama estereogramas. Quem é um pouco mais velho vai lembrar disso daí, que foi uma febre na década de 90, que eram os livros do olho mágico. A gente ficava meio caolho, assim, olhava ali naquele negócio e aparecia castelo, cachorro, vários desenhos. E foi muito interessante passar por isso, que eu lembro muito disso, de ter aqueles pobres coitados dos coleguinhas que eles não viam nada ali, e falavam: mas você está vendo mesmo uma coisa? Gente, eu estou vendo aqui, olha o cachorro. Então, super recente, se a gente for parar para pensar, são as primeiras formas da gente ver no nosso dia a dia de detectar as pessoas que tinham alguma dificuldade com relação à profundidade. E aqui também, rapidinho, eu vou falar sobre uma coisa que é importante, que eu vou voltar para isso na aula, que chama potencial visual evocado. Né? Então, de forma bem grosseira, a gente coloca uns eletrodos ali na cabeça da pessoa. Se ela for totalmente cega, ela pode olhar para o que quiser. Né? O cérebro não vai reagir, porque o estímulo não chegou do olho até lá no cérebro da pessoa. Esse exame serve até para a gente ver, às vezes, se a pessoa está fingindo que é cega e está mentindo. Mas ele serve também muito para pesquisa, é super importante. Tá? Então, aqui, gente, eu vou falar rápido sobre algumas características do sistema visual. Para falar disso, eu vou ficar falando de anatomia do cérebro. Eu só quero tranquilizar todo mundo, não precisa saber nada de antemão, não tem que decorar nada, fiquem tranquilos. Eu só vou falar rápido, assim, que é importante saber uma coisa que é:
A gente tem uma divisão, de forma bem grosseira, que eu tenho o cérebro e eu tenho uma coisa que é o tronco cerebral, que é aquele que está coloridinho ali na imagem da esquerda. Tá? Então, assim, de forma geral, o tronco cerebral tem tudo que tem a ver com frequência respiratória, cardíaca, as funções automáticas e básicas que a gente tem no nosso corpo. Qualquer animal aí, uma lagartixa já tem isso. E, à medida que vai ficando um animal mais evoluído, a gente tem mais cérebro, que o cérebro mesmo é a parte que tem a ver com pensar, perceber, refletir, as características mais humanas de macacos e tudo. E, de forma geral, o que um oftalmo, o que a gente aprende? A gente aprende, olha, aquela foto lá de cima. Eu tenho os 2 olhos, todo mundo sabe isso, que tem cada lado do cérebro recebe um pedaço da visão de cada olho. Então, o cérebro do lado direito recebe um pedaço da informação do olho direito, um pedaço da informação do olho esquerdo. Tem um lugar que essas fibras se cruzam, e tem um pit stop ali, ó, que é o corpo geniculado lateral. Tá? Não precisam me preocupar com o nome, para estou vendo os estudantes ali em cima, não se assustem. O que é importante a gente falar sobre isso, só para a gente ter noção da anatomia, é aqui, o que os estudos com aqueles instrumentos que eu mostrei lá, o potencial evocado, o que a gente foi descobrindo? Eu vou pular, para a gente não ficar muito tempo na palestra, mas, em resumo, assim, o conhecimento básico diz: o único lugar do cérebro que recebe a visão, que recebe assim, a grande maioria, que controla tudo, que é o responsável principal, é lá no final daquele desenho roxo e o rosa ali, que é aqui na parte atrás da nossa cabeça, que a gente chama de V1, área V1 do cérebro, ou córtex visual primário. Tá? Então, a gente achava que era isso, que chegava lá, é uma das coisas mais estudadas, inclusive, da neurociência. E esse slide grandão é para dizer o seguinte: na verdade, não é tão simples assim. Existem outras coisas que têm relação, que têm influência no que é enxergar. E a gente, na neurovisão, a gente vê isso. E é super legal. Então, essa sensação que eu tinha de falar, gente, esse paciente está com uma coisa esquisita na visão, mas eu não sei o que é, e também não tem nada a ver com o olho em si. Na hora que a gente começa a estudar neurociências, a gente começa a ver que tem relação, sim. E a gente começa a achar os pacientes lá. Tá? Então, infelizmente, eu não vou poder falar com muitos detalhes, mas é importante saber que tem essa influência e que outra coisa que é muito legal da gente saber também é o seguinte: eu disse que a criança não nasce com a visão pronta, né? Então, a criança nasce. Quando ela nasce, ela tem umas funções bem básicas. Por exemplo, criança vê muito fácil coisa xadrez. Então, se você colocar coisa preto e branco, a criança identifica fácil, porque isso é uma parte simples do cérebro que consegue entender. Então, tem muito brinquedo de bebê que vem com espiral, coisa preto e branco, porque chama a atenção da criança. E esse jeito que o cérebro funciona para a gente enxergar, ele não só não nasce pronto, mas ele vai se transformando ao longo do tempo. Então, tem coisas que elas evoluem rápido, depois ficam um pouco paradas, outras que estavam lentas e depois elas vão se acelerando. E é legal aquela última frase lá para a gente pensar: olha, o cérebro ele nasce, a parte visual ela fica mais ou menos crescendo, tranquila. Quando chega com 2 meses de idade do bebê, a gente começa a ter uma aceleração muito grande, começam a ter vários processos dinâmicos aí de mudanças de neuroadaptação, vão cruzando fibras, e, basicamente, o resumo da obra é: a gente nasce com a visão meio automática, e, ao desenvolver o cérebro, eu começo a ter a parte do cérebro, a parte mais de controle, que começa a interferir com aqueles processos lá embaixo no tronco cerebral. Tá? Então, isso atinge o pico com 6 a 9 meses, tem muita coisa acontecendo. E, depois disso, a gente vai perdendo fibras, a gente vai fazendo, assim, acho que é uma poda, né, que é a expressão que a gente usa em inglês, até que, quando a gente tem 10 anos, a gente tem metade das fibras que a gente teve no pico lá quando era bebê. Tá? Então, aqui, rapidamente, é para dizer isso. Olha, o oftalmo pensa que ver é ver letra, mas a visão, se a gente for falar nessa parte aqui, ó, que é aquele pit stop que eu mostrei para vocês lá, principal da visão, a gente recebe fibra de todos os lados, não é só dos olhos. Então, a gente está recebendo fibra e a gente está precisando usar isso. Olha, não só eu tenho que juntar a informação do olho direito com a informação do olho esquerdo, eu preciso saber aonde que eu estou no espaço, a distância que as coisas estão de mim. Imagina, gente, uma situação que você está saindo de um jogo de futebol, por exemplo. Tem 1 milhão de pessoas saindo, todo mundo está com pressa, todo mundo está correndo, as coisas mudam constantemente, eu preciso fazer um ajuste rápido para eu não trombar em ninguém, para eu não derrubar nada, para eu não cair no buraco, ao mesmo tempo para eu ver se não está chegando alguém que pode representar algum perigo.
Então, a ideia da aula, que infelizmente eu não vou poder me estender com detalhes, mas para passar para vocês, e isso é importante para o próprio oftalmologista entender, é que visão é muito complexo e que, naturalmente, dentro de um sistema complexo, que recebe informação de vários centros cerebrais, é de se esperar mesmo que tudo não seja perfeito 100% do tempo, em 100% das pessoas. E pode parecer básico para vocês, mas não é tão básico assim. A gente precisa entender que não necessariamente tem alguma coisa diferente no olho dessas pessoas que vão ter alterações na visão. Tá? Então, essa é uma das partes que é super importante, talvez uma das mais importantes. A doutora Márcia falou um pouquinho sobre ela também. Eu acho legal dizer também que essa mesma função que a gente tem de ver tudo, de saber o que é importante, para onde que eu preciso olhar, com o que eu preciso preocupar, com o que eu não preciso, a gente tem também igualzinho com som. Então, a gente tem uma parte semelhante no cérebro que, igual a gente vai num restaurante, tem um monte de gente falando, a gente consegue ouvir só o que a pessoa na nossa frente está falando, ou até se a gente quiser estar interessado na conversa do vizinho, a gente consegue. Então, é uma função de filtrar, de determinar onde que vai a atenção, onde que não vai. É super legal isso daqui, que também vou pular, que a gente tem um videozinho que é importante a gente saber, que chama Blind Sight. Vou resumir rápido para vocês o que é isso. Tem gente que perde a visão. Lembra que tem a área cerebral lá do córtex visual? Se acontecer alguma coisa com essa área, se a pessoa teve um tumor, uma lesão, levou um tiro, alguma coisa, e perde essa área, a gente fala para a pessoa assim, como é que você está? O que você está enxergando? Eu não estou enxergando nada. Está tudo escuro, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. Estranhamente, a gente tem 134 relatos na literatura, e não é relato de um caso só, não. Tem, inclusive, relato que tem vários. Que tem pessoas que elas não têm noção de nada, elas acham que está tudo escuro, elas não têm nenhuma resposta à visão. Mas, olha, elas conseguem reconhecer estímulos, elas têm sensibilidade a movimento, a discriminação de forma. E a gente está tendo muita pesquisa recente agora, inclusive com face. Então, tem estudo que mostra que você pega essa pessoa totalmente cega e você começa a mostrar para ela umas fotos de pessoa machucada, de um bebê chorando, de uma coisa triste, e a pessoa, uma parte do cérebro daquela pessoa, ela viu o rosto, ela reconheceu que aquilo era um rosto humano, que era um rosto humano com sofrimento, e ela sabe, e ela fala assim, eu sei que você está mostrando alguma coisa triste. Eu entendo que é um rosto. Ou eu acho que deve ser, eu não estou vendo nada, não, mas eu acho que deve ser amarelo. E tem gente, inclusive, que desvia. A gente põe a pessoa para andar, ela está cega, você está vendo, eu não estou vendo nada, mas tem uma caixa aqui, ela passa, ela chega para o lado para desviar. Em agosto desse ano, super recente, saiu um artigo propondo, inclusive, um termo novo, que é o blind sense. Então, para a gente dizer que a pessoa tem blind sight, que seria essa visão cega, a gente tem que falar, toda vez eu mostro para a pessoa aqui, eu tenho um bloco que é um quadrado, outro que é um triângulo e o outro que é um círculo. Né? Então, a pessoa está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. E a gente pode ver com potencial visual evocado que lá na área da visão primária ela não está vendo nada mesmo, não está gerando estímulo. Mas fala assim, mas se você estivesse vendo, e se tivesse alguma coisa na minha mão, você acha que seria o quê? Pode ser quadrado, triângulo ou círculo. E a pessoa acerta pelo menos 75% das vezes. Se tivesse alguma coisa, se eu estivesse vendo, eu acho que seria um círculo. E agora tem esse estudo novo, que eles fizeram uma escala aquela Sensational Awareness Scale, que tem de 1 a 5 e fala assim, nota 5, você tem certeza que eu estou te mostrando uma coisa. Nota 0, você acha que eu não estou mostrando nada. Nota 3, você acha que talvez eu estou mostrando, aparecendo alguma coisa ali. E eles estão propondo que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, nesse caso, eles testaram 8 pacientes. Dos 8 pacientes, só um tinha o blind sight, que é esse de realmente ver a forma, de ver, desviar e tudo. Mas 4 tinham um blind sense. Então, 4 conseguiam, na grande maioria das vezes, dizer... Você acha que eu estou te mostrando alguma coisa? Não, eu tenho uma sensação muito forte que tem um objeto na sua mão. Não, eu acho que não tem nada. Eu acho que você não está mostrando nada, não. Então, realmente, é um pouco assim para a gente pensar que há mais aí sobre a visão do que a gente tem informação atual. Tá? Uma coisa interessante da gente pensar também como a gente é oftalmo, um dos grandes instrumentos que a gente tem na prática para avaliar esses pacientes é os testes que a gente vai ver os movimentos oculares. Porque o movimento ocular é um processo super complexo, super rápido que o cérebro precisa fazer. E a gente não pensa muito sobre isso, mas é uma tarefa difícil, é uma tarefa controlada por essa parte específica aí do cérebro também.
E é interessante contar para vocês aí nisso que, olha, não só a gente precisa saber movimentar os nossos olhos na sequência perfeita, e para quem é oftalmologista sabe que é super interessante, que é assim, ó, o músculo lateral desse olho precisa contrair para o olho virar para lá, mas, ao mesmo tempo, o músculo do outro lado precisa relaxar, e no outro olho é o contrário, porque é o do nariz que tem que contrair e o de cá que tem que relaxar, né? Então, quando a gente pensa em prestar atenção numa coisa, também existe um processo cerebral que a gente precisa, às vezes, ou não quero prestar atenção em uma coisa. Então, isso é uma característica que a gente tem quando o sistema nervoso vai amadurecendo, que uma criança, se você chacoalha uma coisa assim na frente dela, ela olha, ela não consegue se controlar. E, às vezes, eu posso ter uma coisa aqui, ó, mas eu preciso prestar atenção em outra coisa. Então, eu tenho que forçar, eu tenho que suprimir o meu reflexo e ainda prestar atenção em outra coisa. Então, são todos sinais de maturidade cerebral, maturidade do sistema visual, e são coisas que, às vezes, elas começam a dar errado nos pacientes. Aqui eu vou contar rapidinho para vocês. A gente ia falar sobre isso, que a gente tem um sistema do que e o sistema do como no cérebro. Então, tem um sistema visual que a gente pode também, não é só ver para saber assim, eu estou vendo vocês, tem 10 pessoas aqui. Não. A gente tem a visão que a gente vê para a gente saber o que está acontecendo, mas a gente tem mais ou menos separado no cérebro a visão que é para eu conseguir andar, para eu conseguir desviar, para eu planejar os meus movimentos. E, às vezes, a gente enxerga tudo, eu falo, isso daqui é uma maçã, ela é vermelha, ela é pequena, ela é lisa, ela tem casca, nananã. Mas eu posso ter uma dificuldade exclusivamente com a minha parte de movimentos. A gente tem muitos pacientes assim também na clínica. Os pacientes falam, olha, eu sou desastrado, eu derrubo tudo, eu não tenho noção espacial, não sei para onde que eu estou indo, eu não consigo andar de bicicleta, tenho problema com equilíbrio. E olha que legal ali, ó. A gente pega, por exemplo, uma pessoa que tem o problema na percepção, mas não tem no movimento. O que aquela experiência ali mostra? Tem um buraquinho, vocês estão vendo ali uma linha horizontal naquele círculo preto, e a gente fala para a pessoa assim, olha, o buraco que eu estou te mostrando, ele está horizontal, vertical ou ele está oblíquo? E aí a pessoa tem um cartão na mão para ela simular. Ó, se está horizontal, ela faz assim, se está vertical, ela faz assim, se está oblíquo, ela faz oblíquo. E aqueles desenhos ali é porque a pessoa ela não tem noção. Então, está horizontal, mas ela vai aleatoriamente mostrando ali, tentando representar o que você está mostrando para ela. Mas, se eu pegar essa pessoa e falar assim, coloque esse cartão retangular no buraco aqui, ó, ela acerta sempre. Ela não sabe dizer se o buraco está horizontal ou está vertical. Mas, se a gente pedir para ela colocar lá, ela acerta perfeitamente. Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Olha, tem uma parte do meu cérebro, eu não sei como é que está, eu não tenho informação, não sei responder, mas, na hora que eu preciso fazer, eu faço, mesmo se eu não sei como é que está, o que está acontecendo ali. Tá? Então, ali, só para contar para vocês do desenho, ó, por outro lado, a pessoa que tem o problema visual, que ela não reconhece, ao invés dela fazer igual essa do cartão, você mostra ali o desenho da maçã. Fala assim, aqui, ó, você está vendo esse desenho da maçã? Desenhe igual, por favor, faz uma cópia. Olha lá que coisa, a pessoa faz um negócio nada a ver. A maçã vira um quadrado, o livro, ela fez uns pontinhos lá. Agora, se eu virar para ela e falar assim, desenhe uma maçã da sua cabeça. Você lembra como é que era uma maçã? Porque agora ela não vê mais a maçã. Mas desenha como é que era. Ela desenha certinho, ó, bem parecido, pelo menos. Olha o barquinho que ela faz. Aí passa 3 dias, você pega o barquinho que ela fez e você fala para ela assim, aqui, o que é isso aqui? A pessoa fala, não sei. Não reconheço isso daí como sendo um desenho que signifique nada. Tá? Então, nós vamos passar rápido sobre isso. E eu quero falar só isso daqui, que é super importante para nós que tratamos pacientes da neurovisão. Então, a gente falou que tem 2 sistemas, um sistema que é mais para controlar movimento, outro sistema que é mais para a gente reconhecer, para a gente saber o que são os objetos. Tem uma teoria que foi proposta em 2006 por esse Brad, que é um pesquisador que já pesquisou assim, dezenas de coisas sobre visão, que ele disse o seguinte, olha, dentro desses 2 sistemas, eu sou muito mais vulnerável, é muito mais provável que em qualquer tipo de estresse, que a pessoa teve epilepsia, teve alguma hipóxia cerebral, nasceu prematura, tem uma doença genética, qualquer alteração que vocês imaginarem, esse sistema dorsal, que é o sistema mais da gente controlar as coisas, do movimento, ele é mais vulnerável a sofrer lesões. Isso veio originalmente dessa doença, que é uma doença rara, mas que é uma doença que, assim, até que a pessoa se vira bem,
mas ela tem umas deficiências muito graves. Por exemplo, você fala, vamos colocar um cubo em cima do outro, vamos descer um degrau aqui, para saber se o degrau é alto ou baixo. Apesar de certa forma, a pessoa passar como normal, tem umas características, mas para essa parte do sistema visual, a pessoa tem uma deficiência severa, tá? Então, a partir daí que foi proposta essa teoria, e a gente tem muitos estudos hoje mostrando que em várias doenças totalmente diferentes existem alterações nesse sistema dorsal da visão. E aí vem muito dos pacientes que a gente atende. Olha, só da gente falar em prematuridade, que já tem inúmeros estudos falando sobre isso, a gente pega uma parcela grande da população, que está ficando cada vez mais representativa. Para a gente que é oftalmo, é até estranho falar, mas isso acontece, inclusive, com a catarata congênita. Então, gera alterações no sistema dorsal visual. Tá? Eu vou pular essa parte que a gente ia falar aqui sobre a leitura, como que a leitura funciona, e só para a gente terminar aqui com os da catarata para os oftalmologistas, só para dizer rápido que a atenção, o sistema, aonde que a gente presta atenção, falei para vocês, está muito relacionado com a visão, existem alguns casos, mas olha isso daqui, que coisa interessante, como tem muito oftalmo, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado e vou falar rápido sobre isso. A catarata congênita, assim, quando a criança já nasce com a catarata, é uma coisa que a gente, como oftalmo, sabe que é muito grave. Então, a gente tem que operar isso muito rápido, porque se a gente não operar rápido, depois a pessoa vai acabar ficando com problemas sérios e irreversíveis. O que é interessante a gente pensar? Normalmente, a gente sabe que, se eu não operar rápido, a pessoa não enxerga bem. Ela não reconhece letras pequenas, ela só reconhece as letras grandes. Mas uns estudos mais recentes, principalmente de um grupo lá de Toronto, do Canadá, eles começaram a ver que não é só a visão. E eu digo mais para vocês, às vezes, a pessoa pode ter uma visão até mais ou menos para reconhecer letras. Mas elas têm uma alteração nas partes do sistema visual, nos processamentos superiores que a gente fala. Então, a gente está começando a ter noção que catarata, e mesmo as cataratas que não foram tão precoces, que apareceram depois dos 6 meses, por exemplo, que não é tão ruim para a visão, elas geram, por exemplo, dificuldade de reconhecimento facial, muitas vezes. Elas geram essas dificuldades de integração do contorno segmentado, que são essas figuras de canis aí que vocês estão vendo do lado. Então, a pessoa normal, ela olha ali, ela vê que tem um triângulo, ela vê que tem um quadrado, tem um octágono. É fácil, a gente enxerga que tem ali uma figura. E isso é uma coisa que é a interpretação, uma coisa que o cérebro está dando uma informação para a gente que não existe. Na verdade, não tem um triângulo ali, mas a gente quase que vê ele. Então, a gente está começando a ver agora, inclusive, que catarata, por exemplo, que a gente achava que era só questão de ver letras, não, isso afeta também os processamentos mais altos, mais corticais mesmo da visão. E é interessante para a gente falar aqui, final, isso. Para a visão, se eu tiver catarata nos 2 olhos, não é tão mal, ironicamente, porque os 2 olhos estão mal. Aí eu vou lá e opero, a pessoa até que recupera. Agora, se um olho enxergar e o outro olho tiver catarata, isso gera pior perda de visão para a pessoa, porque um olho está normal, a pessoa conta com aquele olho, ela desenvolve todos os processos lá para aquele olho e deixa o outro sem enxergar, mesmo que a gente opere rápido. E, de forma interessante, para as funções visuais superiores é o contrário. Então, não é melhor eu ter alteração nos 2 olhos, porque eu posso até recuperar a visão de acuidade, de ver letrinha, mas para os outros processos, eu tenho uma alteração muito mais séria. Então, é uma prova, inclusive, de que isso não é só por causa da parte da visão de letras. Realmente tem um processo diferente ali, está afetando uma região cerebral diferente. Tá? E aí tem vários estudos que a ideia era isso. A gente tem esses pacientes na clínica e a gente vê que eles têm todas essas alterações. Uma coisa legal da gente falar, a gente fala muito de criança prematura, e criança prematura é muito comum da gente ver essas alterações da parte do processamento visual. Mas olha que interessante, se a gente pegar prematuro com menos de 33 semanas e testar lá com 6 e 7 anos de idade, eu já contei para vocês que eles vão ter problema visual, eles vão ter problema nessa percepção de movimento, de faces e tudo mais. Mas, por outro lado, se a gente pegar QI, se a gente testar a linguagem, se a gente testar o vocabulário, não tem problema. Muitas vezes eles foram prematuros e eles recuperaram nessa parte. Então, é para a gente ver como que realmente o sistema visual ele é complexo e ele está muito mais sujeito a dano, ele é sensível, muitas vezes, e de forma especial do sistema dorsal. Então, para terminar, uma coisa que eu gosto de trazer sempre quando a gente fala entre nós médicos, que assim, a gente testa lá no consultório,
uma letra separada, pretinha no branco, igual eu falei para vocês, a gente está parado, a gente está prestando atenção, está por conta de fazer aquilo. Da mesma forma, a gente pode trazer um dado objetivo aqui e dizer assim, ó, o Bolt, que é o homem mais rápido do mundo, ele atinge 44,5 km/h, que é muito rápido. Eu posso dizer para vocês também, de forma inequívoca e super objetiva, que do centro de Belo Horizonte até o aeroporto aqui de Confins, são 42 quilômetros. Mas ninguém aqui, em sã consciência, acha que o Bolt consegue chegar no aeroporto de Confins em 1 hora. Porque 44,5 quilômetros é o máximo que ele atinge. Ele atinge isso com tênis especial, com a roupa especial, numa esteira, naqueles segundos. Ele não fica 1 hora a 44,5 quilômetros. E a visão, a gente faz isso. A gente acha que se a pessoa vê super bem com a letra branca separada, fora do contexto, ela viu a letra pequena, a gente fala assim, não, então, na vida real, onde não é tudo parado, onde as coisas são complexas, onde a gente tem que fazer vários processos ao mesmo tempo, a gente acha que se a pessoa viu todas as letras, ela está perfeita. É óbvio que não. O máximo do meu desempenho não é o meu dia a dia, não é o meu desempenho médio. Tá? Então, a gente precisa pensar, o médico, a gente pensa sempre assim, não, está normal a pressão aqui no consultório, isso significa que lá nas atividades da pessoa está? Não, então a gente precisa lembrar desse detalhe aí. E eu gosto sempre de contar isso também nas aulas, que, olha, eu disse para vocês que eu fiz algumas críticas à forma como os médicos pensam, como a medicina, como que é o raciocínio médico, mas o nosso bom senso está muito errado também. Então, vocês já pararam para pensar, como todo mundo tem em casa, um tio velho lá, um tio Godofredo, um tio não sei quem, que todo mundo fala assim, tio fulano, ele tem horror de barulho, ele não gosta de barulho. Sabe o que a gente faz? A gente fala assim, ninguém grita perto dele, ele não gosta, ele não tolera, ninguém em sã consciência pega esse cara e fala assim, vamos no show do Metallica. Não, ele não gosta, tudo bem. E com a visão, a gente, de certa forma, isso não existe. Gente, não, luz é sempre bom. Quanto mais luz, melhor. Toda mãe, toda avó, quando vai fazer para casa com a criança, acende o abajur, acende a luz, põe perto da janela. E não existe no nosso bom senso a noção de que, talvez, para algumas pessoas seja um pouco demais. Isso é normal no ser humano. A gente tem sensibilidades. Então, o médico precisa estar atento a isso, a gente também precisa no nosso dia a dia. Independente se isso é doença, se não é, se é só... tem gente que é assim, a gente precisa saber que tem gente que é assim. E eu acho interessante também que todo mundo sabe que o som tem ritmo, o som tem tons, tem volume. Então, uma coisa pode ser alto, pode ser grave, pode ser agudo. Ninguém pensa que o som é barulho. Mas a gente pensa que luz é luz. Então, luz, ela é a luz, ou você tem luz, ou você não tem luz, ou a luz está acesa, ou ela está apagada. Mas a luz também é uma onda, ela tem comprimento, ela também tem as propriedades. E isso está no bom senso para o som e não está no bom senso para a luz. Tá? E aqui era uma coisa só para mostrar para vocês que, olha, por que está diminuindo naquele gráfico ali em cima? Porque se eu testar até mesmo a visão de letrinhas, tá? E eu pego uma pessoa que originalmente ela vê todas as letrinhas, mas aí eu testo a visão dela de letrinhas enquanto ela está andando a 6 km/h, que não é muito rápido, gente, a visão até de letrinhas ela começa a cair. Então, aquilo que eu falei de novo, o ideal no consultório não é a realidade da vida da pessoa. Olha, ali eu mostro umas letras para o menininho, e até 6 anos isso acontece, chama efeito crowding, isso acontece muito com as pessoas. Se, ao invés de mostrar as letras separadinhas, eu mostrar igual está ali, ó, CHULA, e eu falo para a criança de 3 anos assim, mostra para mim a letra que está lá no centro. O fato de ter letra em volta do H diminui o tamanho da letra que a criança consegue reconhecer. Então, ver uma letra separada, mesmo numa coisa boba daquela ali, uma criança de 5 anos, ela ainda tem dificuldade. Você pôs letra em volta, ela não consegue ver aquele tamanho de letra mais, ela vê só maior. Então, assim, resumindo, é isso. Vamos lembrar, visão não é só letra, visão é complexa, tem muitos processos, tem muitas coisas acontecendo por trás, tem muita pesquisa saindo, tem muita coisa nova acontecendo. Então, para quem trabalha com isso, como a gente, é super legal, a ideia desse congresso, a gente fica super feliz de ver pessoas aqui pensando sobre isso. Tá? E lembrar uma coisa que eu acho que a gente não pensa o suficiente, que é o seguinte: a visão ela é um indicativo para a gente
do que aconteceu com aquela pessoa com o cérebro dela. Então, eu posso, inclusive, pegar uma criança de 6 meses, de 9 meses, de 1 ano, e, através da avaliação das funções visuais dela, eu consigo ter uma ideia super boa de se, com 5 ou 6 anos, ela vai estar normal, se ela vai estar normal na fala. Então, o cérebro, a visão é uma sentinela do que aconteceu com o cérebro, por causa da complexidade, por causa de ser sujeito a essas lesões. Tá? E, por último, aqui, contar só para todo mundo. Eu contei aí 123 artigos que eu citei, que são artigos que, na busca para entender, eu li. Nenhum, gente, dos 123 artigos tem um oftalmologista como autor, ou como coautor, ou como nada. Então, para a gente que é médico, novamente, é para dizer isso. Realmente tem uma distância muito grande. Foi super legal o Theo vir aqui falar lá da abelha, né? Então, assim, existe uma distância muito grande entre a ciência básica, que a gente vê lá no em inglês, a gente fala from bench to bedside. Então, a distância entre eu estar lá no laboratório, no microscópio, fazendo uma pesquisa, e aquilo virar uma coisa que muda a vida da pessoa, que vira uma técnica, que vira um remédio, um tratamento, a gente calcula, em média, 20 anos. Então, é um tempo grande mesmo. E a gente, mais ou menos, já passou, né? A gente falou que a neurociência começou na década de 60, 70. A neurovisão, a gente já está no o 7º congresso, se eu não me engano. Então, está na hora dos médicos começarem, dos oftalmos começarem a trabalhar também. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada.